Fala pessoal do Faculdade da Nuvem, beleza? Eu sou o Lucas, agora no Faculdade da Nuvem. Esse vai ser um primeiro de vários vídeos que nós vamos lançar sobre implementações, sobre alguns projetos, algumas melhores práticas que a gente vai mostrar de forma prática no console AWS, fazendo, implementando esse serviço, mostrando para vocês como que esse serviço vai ficar no final. Espero que vocês gostem desse novo formato, beleza? Deixe nos comentários aí o que você está achando, o que você quer ver nos próximos vídeos. Também a gente aceita sugestões, tá? É, na descrição, pessoal, tem nosso site. Dentro do site, lá vocês vão ver todo o conteúdo, vocês conseguem ser redirecionados para o nosso canal lá no WhatsApp. Que é lá a gente manda quando que vão ter as aulas ao vivo. A gente manda lá sempre quando tem algum conteúdo novo. Então é muito importante que vocês estejam nesse WhatsApp, nesse grupo do WhatsApp, né? E acompanhe sempre aí nossas redes. Compartilhe nosso LinkedIn, siga-nos no LinkedIn, tem o link meu, o link do Douglas também do LinkedIn e o link do Faculdade da Nuvem. Compartilha, manda para seus amigos e dá like no vídeo, beleza? Vamos começar? Cara, esse vídeo aqui eu vou mostrar uma implementação muito legal, que a gente vai criar um site estático, e aí a gente vai criar esse site estático no S3, e depois a gente vai adicionar um apontamento do CloudFront para este S3. E aí eu vou mostrar exatamente por que a gente está criando esse S3, por que a gente está criando o CloudFront, e vou mostrar um pouquinho desse site estático. Vamos lá? Primeira coisa, o site estático eu já fiz aqui, ele está no local na minha máquina. Vou disponibilizar esse site, tá? Vou deixar todos os links aí para download. Se vocês quiserem implementar, utilizar esse mesmo, vai estar tudo disponível aí, beleza? Então é um site muito simples. Eu tenho o index.html, tá? É um site que ele vai carregar três imagens e é basicamente isso que o site faz, tá? E aí você vai ser redirecionado para alguns outros links. Vamos dar uma olhada? Vou carregar local na minha máquina. É, então vamos lá. E que é um site que basicamente ele está falando aqui, ó. Você está na Faculdade da Nuvem. Se você clicar nessa primeira imagem, você vai ser redirecionado para o nosso site, Faculdade da Nuvem, tá? Outro segundo link é apoio da Force One, tá? A Force One está apoiando a gente nesse projeto. Por causa da Force One, a gente está conseguindo gravar esses vídeos, porque, novamente, a gente tá disponibilizando esses canais, esses vídeos, as nossas aulas, de forma gratuita. E aí a Force One está apoiando a gente nesse projeto. Eles são parceiros de consultoria da AWS e tem lá o site deles também para dar uma olhada. Beleza? E aqui embaixo é a nossa topologia. O que nós vamos fazer agora? Beleza? Eu vou subir esse mesmo site estático em um S3, tá? O S3 por si só, ele não precisa necessariamente do CloudFront para já subir um site estático. Só vai ter uma questão aqui que eu vou explicar, tá? O que acontece? De maneira muito simples, o S3 ele já fornece aí toda uma integração com um domínio, com host de site estático. Só que tem uma questão. Se a gente utiliza somente o S3, se a gente não utiliza o CloudFront, a gente vai criar um site estático que ele vai ser acessado externamente por qualquer outra pessoa. Porém, esse tipo de acesso ele é somente HTTP, tá? Ele é o protocolo HTTP. O que é o protocolo HTTP? HTTP é um protocolo web, tá? Que ele permite você, da sua casa, acessar sites que estão em outros lugares, né? Seja na nuvem, seja em algum servidor, seja em outra casa, pode ser de qualquer forma. Porém, o protocolo HTTP ele é um protocolo inseguro. Tá? O protocolo HTTP ele é um protocolo que ele não é encriptado. Quando a gente adiciona um CloudFront, a gente tem a possibilidade de adicionar um protocolo HTTPS. Tá? E esse S ele está falando exatamente de seguro, de encriptação. Por quê? Se eu estou acessando um site HTTP da minha casa, em um site que ele está lá, vamos pensar na própria AWS, HTTP, esse tipo de acesso ele não é encriptado, entendeu? Ou seja, eu não estou utilizando
da minha conexão até o site, essa comunicação ela não é encriptada. Então ela é muito mais vulnerável, ela é muito mais suscetível a ser interceptada, a tipos de malware, a você conseguir ganhar acesso em sites. Então o HTTP ele não é muito recomendado quando você tem um site externo. Por isso que todo site que você acessa ele é HTTPS. A bem da verdade é essa. Tem alguns que são HTTP, mas a grande maioria é HTTPS. Somente com S3 não tem como, tá? Colocar encriptação. E aí a gente vai adicionar nessa nossa topologia um CloudFront. Com o CloudFront é possível colocar essa encriptação. Para adicionar essa encriptação, eu preciso de um certificado. Tá? O HTTPS ele necessita de ter um certificado. O certificado ele vai confiar a quem acessa uma comunicação encriptada e privada. E dessa forma, tudo que eu falei de ser vulnerável, de ser suscetível a interceptações, com HTTPS é muito menor, né? É quase nula. Existe, mas é quase nula, tá? E aí você fica muito mais seguro, seu acesso, seu site fica seguro, seus servidores ficam seguros, o cliente acessa de uma forma segura e então é muito melhor, tá? De maneira simples e direta. HTTPS é melhor do que HTTP. Vou falar assim mesmo. Vamos lá? Além disso, o CloudFront ele te permite fazer uma entrega de conteúdo global. O que é essa entrega de conteúdo global? O CloudFront, através de zonas de entrega de conteúdo espalhadas pelo mundo inteiro. Quando eu tenho um site que ele está apontado a partir de um domínio do CloudFront, o que ele vai acontecer? A AWS, eu tenho um site aqui que ele é muito acessado, vamos pensar em Portugal. Estou criando um site que ele é muito acessado em Portugal. E ele está no CloudFront. Várias pessoas eles começam a acessar meu site lá de Portugal. Várias pessoas, milhares de pessoas começam a acessar. É, através de um algoritmo de entrega de conteúdo, lá em Portugal, eles começam a entender que, como várias pessoas estão acessando daquela região lá de Portugal, a AWS vai salvar esse tipo de acesso, ele vai salvar o que a gente chama de cache, que são dados temporários ali de acesso a sites, para acessar esses sites com mais rapidez. Entendeu? E aí ele já vai aí para uma nova pessoa que já vai acessar esse site, uma próxima pessoa ele já acessa esse site de maneira muito mais rápida. Esse site é entregado para ela de uma maneira muito mais rápida, exatamente por esse cache, porque ele já está salvo nessas zonas de entrega de conteúdo que são espalhadas por todo o mundo. Tá? Então, esses são os principais benefícios dessa topologia aqui, quando eu estou pensando de S3 e CloudFront, adição de HTTPS e entrega de conteúdo. CloudFront ele vai ter outras funcionalidades, mas eu vou focar somente nessas duas aqui hoje, senão eu vou ficar até amanhã falando, beleza? Vamos começar lá, pessoal? Então, primeira coisa que eu já estou aqui no console da AWS, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é ir para o serviço do S3 aqui na parte de cima. Muito simples essa criação do site estático no S3, tá? Eu vou criar aqui na região de Virgínia, beleza? O bucket você pode criar em qualquer região. Eu vou criar em Virgínia, porque é mais barato do que uma região aqui de São Paulo. A única região do Brasil, né? Vou criar o bucket, beleza? O nome do bucket ele vai ser o mesmo nome do meu site. Eu vou te explicar para vocês por que isso é importante, tá? Mas não vai ser agora. O nome do meu site vai ser CDN de entrega de conteúdo, Content Delivery Network, que é a do CDN do CloudFront. Aula 1, CDN, aula 1, aula 1, ponto. O domínio que eu já tenho registrado do Faculdade da Nuvem, faculdadedanuvem.com.br. Beleza? O nome do meu site vai ser isso aqui, tá? Importante, eu tenho que tirar quando você vai criar um S3, ele por padrão, ele tá vendo que ele tá aqui, ó, bloquear toda a comunicação pública. Eu tô criando um site estático que ele vai ser acessado por qualquer pessoa, então ele tem que ser público. Então eu tenho que tirar esse bloqueio aqui.
Geralmente, você vai dar sempre preferência para deixar seu S3 bloqueado de acesso público, principalmente se tiver dados sensíveis. Nesse caso, eu preciso que outras pessoas tenham acesso, beleza? É, Versionamento, eu não quero mexer com versionamento hoje, tá? Eu não vou explicar muito essas partes aqui do S3. Dá uma olhada no site, eu coloquei um post lá que explica certinho, exatamente, por tintim do cada quesito aqui do S3, tá? Depois eu faço uma aula exclusiva sobre S3, porque tem muita coisa. E vou deixar uma encriptação padrão. Essa encriptação é de dados que estão sendo armazenados no servidor, não é dados de acesso. Não estou falando de acesso HTTP e HTTPS. Isso aqui é os dados que estão armazenados nos S3 serão encriptados. E criar o bucket. Eu preciso só marcar essa opção aqui que eu estou reconhecendo que o bucket vai estar público. Beleza. Bucket criado. Vamos lá? Tem nada no bucket, só criei o bucket com esse nome aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é subir meus arquivos nesse cara. Eu vou dar um upload. Meus arquivos eles já estão local aqui na minha máquina. O que eu vou fazer? Eu vou puxar tudo aqui, vou copiar e colar. Você vê aqui, ó, tem tudo aqui, ele vai certinho com o mesmo nome, certinho com... Eu vou só fazer um upload aqui. Beleza? Vamos lá. Posso fechar aqui, já foi com sucesso. Propriedades. Uma questão aqui, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Antes de eu criar o meu site estático, eu preciso colocar uma permissão nesse bucket, beleza? Como na criação do bucket, eu já tirei o bloqueio de acesso público. Agora eu preciso de criar uma política que concede ao bucket acesso público para acesso público de leitura. E é uma política padrão que eu vou também disponibilizar tudo aí para vocês, tá, pessoal? Vamos dar um edit aqui. E aí eu já tenho minha política aqui padrão. Que eu já criei aqui, já deixei no jeito. Isso aqui é padrão, tá? Isso aí você encontra na própria documentação da AWS. A única coisa que eu vou ter que mudar é o nome do bucket. Beleza? O nome do bucket é isso daqui tudo, ó. De CDN até .com.br. Então, eu copio, pego esse nome do seu bucket e mudo isso aqui. Beleza? Tem que dar um save. Vou dar um save. Ótimo. Deixa eu dar uma aumentada na tela aqui, que eu acho que ela está um pouquinho pequena para vocês. Fechou. Já tá. Criei meu bucket com o meu mesmo nome, público, criei a política. Agora eu posso criar o meu site estático, beleza? Vou dar um edit aqui em Static Website Roasting. Eu alinho propriedades. E aqui eu vou ter que fazer pouquíssimas coisas. Eu vou ter que dar um enable para habilitar o acesso se eles se tornar um modelo de hosting de site estático. Eu tenho que ter um documento de index. E não precisa ser necessariamente com esse nome, index.html, como geralmente ele é. Eu coloquei para ser padrão e ele está na raiz do bucket. Então eu posso colocar aqui, ó, como ele está na pasta raiz do bucket e ele está com esse mesmo nome, eu só preciso colocar index.html. Beleza? Isso aqui é importante, senão não vai carregar aquela página do index, tá? Se eu não colocar isso aqui. E agora ele criou um website endpoint. Esse website endpoint é padrão, beleza? Então ele vai criar a partir do nome do bucket. Então se eu tivesse colocado o nome do bucket bolinha, 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 ele teria aqui http bolinha, 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 ponto S3 web. Então essa parte aqui ele vai com o nome do bucket criado, beleza? Isso vai ser importante porque eu vou falar agora. Se eu clicar nesse link, ele me carrega para um site estático que você já consegue acessar, que já é acessado. Eu vou deixar isso um pouquinho aí, vou deixar uma semana, 2 semanas isso aí habilitado, e aí para quem assistir esse vídeo consegue fazer esses testes aí e acessar a sua casa, beleza? E aí tá tudo funcionando. Olha só, eu tenho meu site estático. Ele tem duas questões aqui que eu vejo como duas questões aqui interessantes. Então, o nosso site está funcionando. Se eu clicar em Faculdade da Nuvem, eu vou para o meu site, que é isso que eu quero mesmo. E se eu for para o segundo link, que é do apoio da Force One, eu vou para o site da Force One, como eu tinha mostrado lá para vocês quando eu estava local. Agora, interessante o quê?
tá? Duas questões. Somente HTTP, e ele fala aqui com essa mesma forma. Sua conexão com esse site não é segura, tá? Somente pensando em S3, só vai conseguir fazer via HTTP, beleza? Agora, vamos pensar de um outro segundo, uma outra questão que é o seguinte: eu já tenho um domínio faculdade da nuvem.com.br comprado. Eu comprei esse domínio, beleza? Esse domínio é meu. Porém, quando eu crio um site estático, ele vai criar um endpoint padrão. Se eu criar, igual eu falei para vocês, bolinha, 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 ele vai criar um bolinha, 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 ponto website, traço, sist, traço, ponto, amazon, aws.com. Porém, eu não quero que o meu site fique dessa forma. Eu quero acessar somente pegando o meu site mesmo. Eu quero que seja cdn-aula1.faculdadedanove.com.br. Como que eu faço isso? Porque se eu tentar agora, ele não vai funcionar. Eu preciso criar uma entrada no meu DNS, tá? No meu gerenciador de DNS. Que no meu caso não é Route 53, que é o da própria AWS, tá? Por questões de custo, a gente está utilizando aqui o próprio do registro BR. É, eu vou fazer basicamente no meu registro de DNS, eu vou apontar o meu site, cdn-aula1.faculdadedanove.com.br, para todo esse website, o endpoint aqui, beleza? E eu te digo uma coisa, isso daqui só vai funcionar porque o nome do meu site é exatamente o nome do meu bucket, tá? Então, isso só vai funcionar exatamente porque o nome do meu que eu vou criar no apontamento do meu DNS, ele é o mesmo nome do meu bucket. Se eu criasse meu bucket bolinha, 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 esse apontamento que eu vou fazer agora, ele não vai funcionar, tá? Você tem que ter um domínio registrado para fazer esse apontamento. Se você não tiver um domínio, a única coisa que você vai conseguir utilizar é esse website endpoint padrão que o S3 te entrega, tá? É, então, vamos lá no. Eu já estou aqui com o registro BR aberto. Eu vou criar o seguinte: eu vou criar uma nova entrada. Ela vai ser do tipo CNAME, que é um do tipo que um endpoint aponta para um outro endpoint. Qual que é o nome do meu site? Meu nome do meu site é cdn-aula 1. E aqui já complementa para mim, né? .faculdadedanove.com.br, apontando para o endpoint, que é esse endpoint aqui do bucket sem esse http dois pontos barra barra. Eu só quero o nomezinho, tá? Que é esse cara aqui. Vamos lá? Opa, esse aqui. Isso aqui. Beleza? Lembrando, só vai funcionar isso. Vou adicionar aqui porque demora um pouquinho para adicionar. E aí eu tenho que salvar as alterações. Isso daqui só vai funcionar porque o meu bucket vai ser o mesmo nome do meu site, tá? Vamos ver se ele já. Beleza. Geralmente, DNS, essas propagações elas podem demorar. Eu já vi demorar de 1 minuto, pode demorar até 30 minutos, tá? Vamos ver se vai rapidinho, que aí a gente já segue. Qualquer coisa eu pauso o vídeo e aí a gente segue daqui a pouco. Vamos lá? Eu acho que já foi. Não foi não, tá demorando. Eu vou pausar. Ó, já foi. Ó, foi rapidinho, viu? Olha só que bacana. Eu tenho meu site agora. Ele tá somente HTTP. Mas agora eu tenho meu site. Exatamente com o que eu queria. Bacana, né? Já tem meu site, ele não está com o CloudFront, mas eu já tenho meu site no S3. Então, já tenho acesso via HTTP. Bacana, né? E, novamente, vou falar, isso aí está em documentação da AWS, tá? E aí eu vou, na documentação da AWS, esse apontamento que eu fiz aqui, de um domínio, do registro BR para o S3, nas documentações da AWS está falando que só vai funcionar se você tiver Route 53, o que não é verdade, tá? Qualquer serviço de DNS, qualquer gerenciador de DNS que você estiver utilizando, seja um registro BR, seja um da Google, seja da Microsoft, se você tiver o seu site com o mesmo nome do seu bucket, você vai conseguir fazer esse apontamento, tá? Não é só via Route 53. Tô, tô aqui para falar verdades para vocês. Vamos seguir então, vamos colocar o CloudFront, senão a gente vai ficar até amanhã falando. Já tem meu site HTTP, beleza? Vamos criar o CloudFront. CloudFront é um pouco mais complicado, tá, pessoal? Vamos lá. Agora, acesso CloudFront. Beleza.
CloudFront é um serviço global, beleza? Então, para eu criar ele, eu tenho eu não necessito de colocar ele numa região. Ele já vem na entrega de conteúdo global que eu tinha te falado, beleza? Então, vamos lá, criar um CloudFront, uma distribuição de CloudFront. Origin Domain é onde que vai ser apontado o meu CloudFront. Nesse caso aqui, eu vou colocar o próprio Amazon S3, tá? Que é o meu site, beleza? Eu já tenho habilitado um website estático nele, então eu posso utilizar ele mesmo, o próprio website estático, beleza? É, vamos lá. Ele criou aqui, show de bola. Tá, tá. Isso aqui é só o protocolo do Orange, não o protocolo de acesso, tá? Vamos lá, isso aqui eu vou deixar padrão. O name eu também não preciso mexer com isso. Eu vou colocar o mesmo nome do site, só para a gente saber de maneira. Isso aqui é só para a gente ter um nome, tá? Não vou me preocupar muito com essas configurações do CloudFront. O Origin Shield é para adicionar essas capacidades de cache que eu já tinha comentado. Ele é um pouquinho mais complexo e ele tem custo, tá? Ele adiciona features de cache no seu site, nesse acesso, nessas entregas de conteúdo. Não vou habilitar. Isso aqui eu vou deixar tudo default porque é um site estático. Essas outras configurações provavelmente você vai é, customizar a demanda do seu site estático, porque existem formas e formas de você fazer essa entrega de conteúdo, beleza? O protocolo do meu viewer eu quero que seja somente HTTPS, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o redirect HTTP to HTTPS, porque aí vai ter duas formas. Se o cara acessar HTTP, ele chama HTTPS, e se o cara chama HTTPS, ele já está no HTTPS. Então eu vou colocar essa segunda opção. Eu sempre coloco essa segunda opção, tá? Porque aí, se o cara tentar forçar um tipo de acesso via HTTP, ele automaticamente joga ele HTTPS. E aí não vai dar uma mensagem de erro, ele vai conseguir acessar HTTPS. Os métodos do meu site. Nesse caso, eu poderia colocar só as operações. Isso são operações de APIs, são os métodos, né, de acesso do meu S3, que o CloudFront vai fazer no meu S3, a partir do meu acesso. Eu coloco todas essas opções aqui, tá? Que são todas as opções, seja fazer um put, fazer um post. Nesse caso aqui funcionaria um get já funcionaria. Isso aqui você tem que ver na demanda da sua aplicação. Como eu já muitas vezes já vi dar algum erro ali na aplicação e muitas vezes o desenvolvedor não sabe por que está dando erro, isso aqui é uma das já indico logo de cara. Isso aqui é uma às vezes você tem no seu site ali que você tem outros métodos que você vai fazer inserções de dados. Se você tiver somente o get aqui, isso não vai funcionar, tá? Você tem que colocar todos os outros métodos, tá? E vou colocar isso aqui padrão, tá? Isso aqui eu não vou colocar nada demais, isso aqui eu vou colocar tudo padrão. Outras configurações de caching. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma caching padrão do CloudFront, tá? É, eu tenho a opção de colocar um WAF. O WAF ele é um firewall de aplicação, tá? Ele vai basicamente, ele vai incluir regras no meu acesso, que caso ele identifique que eu estou fazendo um acesso malicioso, ele vai bloquear o meu acesso. Seja, por exemplo, estou fazendo um website scripting, que é basicamente eu estou lançando os códigos maliciosos ali no meu endpoint do meu site. E o AF, ele é incrível esse serviço aqui. Ele vai pegar meu acesso, vai bloquear, e ele ainda vai te dar um log detalhadíssimo de onde que eu estou fazendo esse acesso, o meu IP que eu estou tentando fazer esse código malicioso, vai dar onde que eu estou tentando fazer isso na aplicação. O AF é muito legal se você tiver um website ali que ele está muito exposto. Eu indico muito utilizar esse WAF, principalmente se você tiver um sistema um pouco mais crítico, o sistema web ele é acessado por muitos clientes, tá? Ele tem custo, né? Como tudo na vida, tudo bom tem custo. Por isso que eu vou colocar agora, tá? Aqui é legal.
Vocês lembram que eu falei lá, por exemplo, eu dei exemplo de Portugal lá no início do vídeo, que se eu tiver um acesso lá de Portugal, ele vai automaticamente, a partir de vários acessos, vai salvando a cache nas zonas de interesse lá da Amazon. E aí, aqui eu defino onde vão ser setadas essas zonas. Se vai ser no mundo inteiro, se vai ser somente na América do Norte ou Europa, ou se vai ser América do Norte, Europa, Ásia, Middle East e na África, né? Oriente Médio e África. Para pegar aqui o Brasil, vou ter que colocar o Add Locations, tá? Vou colocar o mundo inteiro, é a única forma. Mas vamos lá. A gente vai precisar de um certificado. A gente vai precisar de um certificado. E eu vou colocar esse certificado agora. E eu vou mostrar para você ao vivo. O certificado é exatamente para eu conseguir acesso ao HTTPS. Eu preciso necessariamente de um certificado. Eu vou fazer um request de um certificado público da Amazon. Você viu que eu já cliquei aqui, Request Certificate. Ele já me transferiu para um serviço que chama ACM, que é o Serviço de Gerência de Certificados. E eu vou criar um certificado público. Beleza? O certificado público da Amazon ele é gratuito, tá? Isso é muito bom. Aí que é a questão aqui. Qual que vai ser o domínio do meu site? Eu vou colocar o mesmo. Como o meu site vai se chamar cdn-aula1 faculdadedanuvem.com.br. Eu vou colocar o mesmo nome, beleza? CDN aula 1. Vai ser um tipo de validação no DNS, ou seja, eu vou criar esse certificado, eu vou ter que criar um outro registro DNS no registro BR lá, que é o que eu utilizo, né? Se você utilizar outro, você vai criar em outro. E vou fazer um request. Na mesma hora ele já me disponibiliza. Geralmente isso é muito rápido, tá? Só porque eu estou falando vai demorar. Vamos ver se eu der um refresh aqui, ele já vai carregar. Ah, já carregou aqui. Beleza. Tá vendo aqui que a validação tá pendente. Eu preciso colocar esses valores aqui lá no meu serviço de DNS. Eu preciso, ó, eu vou copiar, ó, lembrando muito, porque isso aqui, a parte do meu domínio, isso é faculdadedanuvem.com.br, pelo menos a parte do name, o meu registro ele já completa para mim. Se eu criar nova entrada, tá vendo que já tem a parte do ponto faculdadedanuvem.com.br. Então, eu não preciso copiar essa parte final aqui. Vamos lá. Eu vou criar do tipo cname, nome, só coloca a parte inicial. E a segundo o value eu vou colocar tudo, porque isso aqui é o nome da validação, eu preciso colocar tudo. Adicionar no registro BR e salvar. Vamos ver, isso aqui também geralmente é na mesma hora. Vamos ver se vai ser rápido como eu estou imaginando. E aí, novamente, se demorar, eu corto o vídeo e aí a gente continua. Bom, voltamos aqui, pessoal. Demorou pouco menos de 4 minutos, e foi bem rápido. E tá, já foi um sucesso. Você viu que já criou esse certificado. Agora eu não fechei minha aba lá do CloudFront, eu posso voltar. Se eu dar um refresh aqui nesse botão aqui, ele já vai aparecer. Apareceu cdn-aula1.faculdadedanove.com.br. Show de bola. Vamos lá. Eu vou colocar política de segurança recomendável, que é a última implementada. Vai ter suporte HTTP2. Pode ter acesso IPv6. IPv6 é o tipo de IP, né, que você vai ter acesso. Isso aí não vai, isso vai ser transparente para o usuário, não vai fazer diferença para o usuário. Beleza? Posso colocar uma descrição e posso habilitar logs. Isso aqui é muito importante, principalmente se você está implementando um serviço crítico, um serviço em produção, para você conseguir fazer testes, debug, se não está funcionando, o que está acontecendo, os testes de acesso, por que determinada pessoa não está acessando. Muito legal isso aqui, tá? Create Distribution. E é óbvio que eu esqueci aqui do WAF, que eu esqueci de marcar que não precisa de WAF. Acho que agora vai. Show de bola! Tá deploying. Vou precisar fazer uma outra coisa, tá? Aquela questão do S3 é o seguinte, esse aqui é a minha Distribution Domain Name. Está implementando, mas quando ela ficar pronta, a ideia é que quando eu acessar esse cara aqui, eu vou conseguir acessar meu site, tá? Só que o seguinte, eu não quero que meu site seja exatamente D23PF, não quero que seja assim, né? Eu quero que seja
cdn-aula1.faculdadedanuvem.com.br. Como que eu vou fazer isso? Tenho que voltar no meu serviço, no meu gerenciador de DNS. Vamos lá? Eu tenho que copiar esse distribution name. E aí eu tenho que mudar essa questão do S3, tá? Que eu tinha colocado. Tá vendo que eu tinha colocado aqui, ó? cdn-aula1.faculdadedanuvem.com.br para o endpoint do S3 estático. Eu fiz essa configuração só para mostrar para vocês como funciona se você colocar somente no S3. Só que se eu for utilizar o CloudFront, eu posso colocar de outra forma, tá? Aí eu posso colocar no meu CloudFront apontando, porque de qualquer jeito eu vou precisar de ter esse registro cdn-aula1 apontando para o CloudFront. Então, eu vou ter que apagar esse registro aqui, nova entrada, do tipo cname. Eu já copiei. Opa, lembra, quando eu não posso ter https no nos meus apontamentos, tá? Isso é só para acesso. E aí, isso aqui já apagou, tá aparecendo aqui, mas o registro BR ele faz isso. E aí eu copio aqui, opa, tiro esse espaço e adicionar. E aí agora eu salvo as alterações. Então, pera aí, eu tenho que tirar primeiro, depois eu... Vou fazer o seguinte, deixa eu tirar aqui primeiro. Ó, salvar artesanal. Beleza. A nova entrada. Tipo cname. O nome do servidor vai ser essa coisa aqui bonita. CDN tração já estava até aqui salvo. Beleza, e agora eu adiciono. Salvar as alterações. Fechou. O CloudFront ele demora um pouquinho para deployar, tá? Então a gente vai ter que esperar esse cara aí, porque ele pode demorar ali 5, 10 minutos. Ele está configurando as zonas, os apontamentos. Vamos dar uma esperadinha aí e ver se ele vai carregar. Enquanto isso, eu esqueci de fazer uma alteração, eu tinha esquecido de fazer uma questão aqui. Em settings, eu preciso dar um edit, tá? Tá vendo esse alternate domain names? Eu preciso colocar o meu site nesse alternate domain names, para ele mostrar que meu site é exatamente a URL do meu CloudFront. Se eu não colocar isso, não funciona, tá? Então tem que especificar aqui. cdn-aula1.faculdadedanuvem.com.br. O CloudFront ele é um pouco mais complexo, então é entendível essas questões aí, várias configurações. Você tem muitas configurações nesse cara aqui, esse serviço aqui é muito legal, é mais avançado. E essas questões para configurar um site simples são necessárias, tá? Essa questão do alternate domain name realmente é necessário para fazer esse acesso, tá? Então agora é basicamente esperar. Acho que vai demorar um pouco porque ele ainda deve. Vamos ver. Pode ser que ele ainda nem criou o CloudFront ainda. Parece que ele já está apontando para o CloudFront, mas ele ainda não está funcionando. Deixa eu ver se só o CloudFront vai funcionar. Qualquer coisa eu corto aqui e a gente dá uma. Ó, aqui já funcionou. Agora eu quero saber por que, que o meu site não está funcionando. Vou fazer uma dica para vocês. Vou carregar em uma aba anônima, porque aí ele faz um refresh do cache da minha. Ah, funcionou! Bacana. Ele faz um refresh de cache do meu navegador. Olha que bacana. Estou acessando aqui o Faculdade da Nuvem. HTTPS quer dizer que eu estou indo no CloudFront. Eu estou fazendo exatamente isso aqui. Estou acessando CloudFront. CloudFront está batendo no bucket. E o bucket tem os objetos ali do meu site estático. Olha só que bacana. Se eu acessar esse cara com HTTP, eu lembro que eu coloquei um redirect HTTP para HTTPS. Ele vai me jogar automaticamente para HTTPS. Você vê que é rapidinho. Como eu vejo aqui que eu estou no CloudFront, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Ó. Isso aqui, se eu vier aqui em inspecionar Network, eu consigo colocar o Preserve Log aqui. E aqui ele me mostra exatamente todas as minhas imagens, o meu Content Delivery. E se eu vier aqui,
Tá vendo que ele tá aqui, x-cache. Tá vendo que ele dá um hit from CloudFront. Isso aqui me mostra que eu estou utilizando o CloudFront. Olha só, outras coisas. Eu estou utilizando como website host o meu S3. E aí ele está dando aqui server, Amazon S3. Estou dando uma operação de GET. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Às vezes eu fico testando para saber quais sites aqui que eu gosto de acessar que estão no CloudFront da AWS. E tem muitos sites que estão no CloudFront, tá? Depois vocês dão uma olhada nisso aí, é bem legal. Pessoal, é isso. A aula de hoje foi essa, tá? Como acessar, como criar um site estático no S3 e como adicionar a capacidade do CloudFront. Beleza? Valeu, pessoal. Dá like, se inscreve, compartilha aí no LinkedIn, faz tudo aí que vocês podem fazer. Ajuda a gente nesse projeto aí. Valeu? Valeu, pessoal.